A gente está a todo momento tentando buscar um crescimento, uma mudança interna, uma mudança externa, aliás, né? De crescimento profissional, financeiro, encontrar o par ideal. A todo momento a gente está buscando melhorar essas coisas, conquistar o externo, né? Mas o que a gente precisa entender logo, isso é muito falado, isso é muito, vira até um clichê, mas não tem outra saída a não ser identificar o nosso comportamento que está gerando isso. Se existe algum tipo de desequilíbrio ou falta na nossa vida, isso é gerado por algum tipo de comportamento ou crença que eu tenho, a forma que eu enxergo a vida. Se eu não faço essa mudança interna, comportamental, que a gente chama de reforma íntima, reforma moral, é muito mais desafiador conquistar os bens, né, externos, as conquistas externas, né, digamos assim. E é por isso que uma das frases mais sábias que existe, para mim, é a frase vigiai e orai. Né? Então, olha só, 2000 anos atrás já foi ensinado o caminho. O que a gente precisa fazer é seguir esse caminho. Tudo bem que a gente pode não conseguir seguir 100%, mas a gente tem que estar nessa direção, entende? Se a gente estiver nessa estrada desse caminho que falaram pra gente, há 2000 anos atrás, que os mestres ascensionados espirituais falaram, Jesus, Buda, Lao Tse, Krishna, os mestres, Chico Xavier, eles já mostraram o caminho. Se eu quero mudança externa na minha vida, eu preciso seguir esse caminho. Esse é o caminho. E a gente pode até falar, mas eu tenho que pensar assim. Esse comportamento que eu tenho, essa forma de enxergar, um mestre de luz, um mestre ascensionado faria isso? Acredito que se a gente seguir isso, se a gente ficar pensando isso a todo momento, talvez a gente vá melhorando, sabe? Eu penso assim, essa atitude que eu vou ter, essa forma de enxergar um mestre de luz como Jesus, por exemplo, faria isso no meu lugar? Aí a gente pode parar e pensar, mas eu não sou Jesus, estou muito longe de chegar e tal. Mas a gente pode seguir o caminho dele, sim. O caminho é os ensinamentos que eles passaram pra gente. Tá nesse caminho, seguir esse caminho, essa conduta, errando, tropeçando, caindo, mas tá nesse caminho e não nesse caminho contrário, é isso que vai fazer você crescer na vida. E às vezes, quando você segue esse caminho, às vezes aquelas conquistas externas que você queria, nem sempre você era o que você precisava mesmo. Então, você pode até mudar de ideia e não querer mais aquilo. Porque agora você tem uma consciência, você seguiu esse caminho desses mestres, né? Você ganha tanta consciência, tanta sabedoria e paz interior que você pode acontecer de você não querer mais aquilo ou aquilo externo. Você conquistou sua paz interior, as suas vontades elas passam a mudar, os seus desejos mudam. De repente aquela conquista que você quer muito não faz mais sentido para você, você quer agora um outro tipo de objetivo. Então, é por isso que a espiritualidade é importante. Espiritualidade, para mim também, é estudar os mestres ascensionados, que eles mostraram o caminho. É como Tao Te Ching, por exemplo, né, que significa o caminho. Assim, o Tao é o caminho, ele passa o caminho. Lao Tse passa o caminho para a gente seguir. Se a gente segue esse caminho, a gente conquista tudo que a gente está buscando. Né? Então a gente está buscando diminuir a ansiedade, o estresse, bens materiais, mudança financeira, crescimento financeiro profissional, casar, encontrar no seu... Essa mudança tem que vir daqui. Identificar primeiro o que eu tô fazendo no meu comportamento, qual é o meu comportamento que eu preciso mudar ali, que tá para esse caminho e não nesse, tá me prejudicando. Né? O vigiar e orar é isso. Vigiar é prestar atenção no que você está pensando, né? Vigiar seus pensamentos, suas atitudes e seus sentimentos. Então não é só o que eu estou fazendo, mas é o que eu estou pensando. Então a todo momento eu tenho que estar olhando para mim mesmo, assim. Eu estou pensando isso de alguém. Isso um mestre de luz pensaria dessa forma? Não. Então eu não posso pensar assim. Eu vou trazer luz, eu vou trazer amor. Isso é reforma moral, reforma íntima. Sem isso,
caminho fica muito mais desafiador de seguir. Uma hora o sofrimento ele vai chegar. Se a gente não faz essa mudança interna, o sofrimento ele chega. Pode ser um sofrimento físico ou psicológico. Ele vai chegar porque o sofrimento é um mecanismo universal para mostrar que a gente não está no caminho certo, que a gente precisa seguir esse caminho. Então, independente aí do que você queira, se é os seus bens materiais e tal, identifique qual o seu comportamento que precisa mudar. E se você não sabe quais são esses comportamentos, existe um caminho que os mestres espirituais já passaram. Vai estudar a fundo o que são os ensinamentos de Jesus, por exemplo. Vai estudar a fundo os ensinamentos que Chico Xavier trouxe dos espíritos de luz que se comunicavam com ele. Pega os livros do Chico e leia 10, 15, 20 livros dele. Ali é uma fonte riquíssima de conhecimento. É uma fonte riquíssima de conhecimento comportamental. Se você quer conquistar suas coisas, seu crescimento, sua prosperidade, sua evolução, estuda o livro do Chico Xavier. Que você vai ver relatos ali de pessoas que viveram uma vida, desencarnaram e seguem uma orientação de espíritos de luz, do que poderia mudar, de qual a conduta mais correta, entre aspas, ali, para ter paz interior. E com os relatos desses espíritos, a gente vai aprendendo. O que eu particularmente mais gosto de estudar são os livros psicografados, que assim, eu vejo os relatos realmente de pessoas que viveram e não entenderam o sentido da vida, né? E depois eles passam a entender no plano espiritual e voltam e recuperam isso e mudam. Toda essa mudança, essa transformação, né? A gente consegue encontrar nos relatos dos livros psicografados, e isso é um ensinamento importantíssimo, vale ouro isso, muito mais que ouro. Tá? Então não existe outro caminho. É a mudança interna comportamental. E tem um caminho ali que a gente pode se orientar com esses mestres para seguir.